Você sabia que se é meramente possível que Deus exista, então ele deve existir? Então Deus existe? E que o ateu, portanto, precisa negar que seja sequer possível que Deus exista para que Deus não exista. Por quê? Porque Deus é um ser necessário. Deus não é tido como um ser contingente, ou seja, Deus é um tipo de ser que, se existe, não pode não existir. Ele existe em todas as circunstâncias, em todos os mundos possíveis. Coisas contingentes são aquelas coisas que podem ou não podem existir. Coisas que existem, mas podem deixar de existir. Coisas que não existem em todas as circunstâncias. Porém, Deus é um ser necessário. Ora, se é possível que Deus exista, então significa que existe um mundo possível no qual Deus existe, uma descrição alternativa da realidade na qual Deus exista. Ora, se existe uma descrição alternativa da realidade na qual Deus exista e Deus é um ser que deve existir em todas as circunstâncias, então Deus não pode existir somente em uma circunstância e não nas outras. Ou ele existe em todas, ou ele não existe em nenhuma. É assim que nós lidamos com a existência de seres metafisicamente necessários, ou seja, seres que não podem não existir. Ora, se Deus existe em uma circunstância, então ele deve existir em todas. Se ele deve existir em todas, ele deve existir na circunstância atual. E se Deus deve existir na circunstância atual, significa que Deus, de fato, existe. Então, na mera possibilidade de Deus, um ser necessário, existir, significa que é, portanto, possível que ele exista em um mundo possível, ou que ele existe em um mundo possível, e se ele existe em um mundo possível, significa que ele existe em todos os mundos possíveis, porque ele não pode existir apenas em um e não nos demais, dado que ele é um ser necessário e não contingente. Se ele existe em todos os mundos possíveis, ele existe no nosso mundo, logo, Deus existe. O ateu, portanto, para negar a existência de Deus, uma das objeções comuns a esse argumento é tentar demonstrar que não é sequer possível que Deus exista. E o que é uma alegação considero um tanto quanto forte, e portanto, o cristão tem um argumento muito bom em suas mãos que parte da mera possibilidade da existência de Deus para a existência atual de Deus.